Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao culto online, culto de quarta-feira, e a gente está muito feliz que você está conosco aí. E se você não compartilhou, compartilhe este culto com mais pessoas, com seus amigos, seus familiares, para mais pessoas estarem junto conosco, conectadas. Isso mesmo, e como você sabe, os cultos de quarta-feira são cultos de oração. E hoje não vai ser diferente, você pode deixar o seu pedido aqui em nossos comentários, que nós vamos estar orando especialmente pelo seu pedido. E agora vamos fechar os nossos olhos e pedir para que Deus abençoe nossa programação. Querido Deus, nós te agradecemos porque nós passamos por muitas dificuldades durante a semana e mesmo assim o Senhor permanece conosco, nos dando força e também nos dá esse momento especial com o Senhor para renovar nossas energias. Esteja com este culto, que ele seja uma bênção na vida de muita gente e também para te honrar e glorificar. Em nome de Jesus, amém. Teremos agora uma linda mensagem musical com a Thalita Dias, e você pode louvar aí da sua casa mesmo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nós queremos agradecer a Thalita Dias, que linda voz, linda música e nos aproxima muito de Deus. Obrigado mesmo pela essa mensagem. Amém. E agora chegou aquele momento de oração que eu acabei de comentar com vocês. Nós vamos orar pelos pedidos de vocês e quem vai estar conosco fazendo este momento é o Marcos Constante. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Você crê em Deus? Eu fiquei refletindo diante dessa mensagem que juntos ouvimos, né? Olha só, somente em ti descansarei. Será que nós estamos descansando em Deus mesmo? Está aí um desafio para exercitar a nossa fé. Olha só, cercado pelo mal, tu, Deus, é fiel e não vai falhar. E eu queria deixar esse detalhe, antes de orar, essa palavra para você. Deus nunca falha. Deus sempre vence. Deus está do seu lado. Eu não sei o que você está passando, mas eu vou orar por você, porque eu conheço um Deus que sabe todas as coisas e através do Espírito Santo, Ele vai confortar o teu coração. Aproveite o momento depois para colocar o seu pedido de oração. Nós queremos orar incessantemente por você e por sua família. Feche seus olhos e vamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Bom Pai, nós estamos na Tua presença com uma única certeza: nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. O Senhor nunca falha. Fortalece a fé do Teu povo que está te ouvindo nesse momento, dos Teus filhos que estão sendo abalados, que a fé seja fortalecida, que a esperança nunca seja apagada, e que nós continuemos a confiar na Tua voz e na Tua direção. Dê a paz a cada família, Deus, que eles tenham forças diante das tribulações, aonde há mágoa, que o Senhor possa entrar com alegria, com respeito. Enfim, que cada situação que possamos estar enfrentando nesse momento possa ser trabalhada e transformada pelo Teu poder e segundo a Tua vontade. Fala conosco através da mensagem dessa noite. Temos certeza que o Senhor vai usar o pastor Christian e que essa mensagem possa fortalecer nossa fé e nos preparar para o encontro glorioso com Cristo. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu creio que eu precise, talvez, do passador, ou não. Nós vamos pegar aqui para vocês, improvisados mesmo, fiquem tranquilos, não saia daí, fique tranquilo, continue conectado conosco. Vou pegar com a nossa equipe de apoio aqui. Chique. Muito bem. O sermão de hoje talvez não seja uma reflexão, um sermão tão agradável assim aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que antes de pregar ou falar qualquer coisa para você, eu pensei seriamente nesse assunto sobre a minha vida espiritual. Então, não pense que eu vim aqui hoje julgar e condenar você e criticar ou parecer que estou falando diretamente para a sua vida, sabendo de pecados ou falhas que você eventualmente possa estar cometendo, porque eu não vim fazer isso. Por outro lado, eu senti no meu coração o desejo sincero e talvez um pouco duro de olhar nos seus olhos e dizer para você o que você e eu precisamos ouvir. Nessa semana eu fiquei seriamente refletindo nesse texto e pensando em como apresentá-lo a você. O sermão de hoje está embasado em Isaías capítulo 64, verso 6. O título dele é Trapos de Imundícia. Você vai acompanhar comigo agora aí na tela o que eu quero trazer para vocês essa noite. O que significam trapos de imundícia? No capítulo 64 de Isaías, verso 6, como eu estava dizendo para vocês, diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Que texto poderoso. Normalmente, nós olhamos para esse texto e pensamos, o que isso quer dizer para nós? São nossos pecados? São nossas falhas? São nossos erros que nos têm afastado de Deus? Sim, você até pode interpretar dessa maneira. E não está tão errado interpretá-la assim. O problema não está em interpretar dessa maneira. Um outro texto que vai falar de trapos está em Jeremias, capítulo 38, verso 11, que diz assim: E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Tem mais outros 2 ou 3 textos que vão tratar desse assunto, porém nós não vamos dar atenção a esses textos hoje, ok? Nós vamos direcionar o nosso foco para os capítulos de Isaías, capítulo 63 e Isaías 64. O livro de Isaías é um dos livros mais estudados e mais intrigantes e mais maravilhosos da palavra de Deus, de todos os livros. Talvez Isaías seja um dos que tem mais me chamado a atenção nos últimos dias. E por que disso? Isaías, ele traz dentro do seu escopo muitas reflexões e palavras direcionadas a Jesus, ao Messias, capítulos que falam diversamente, várias vezes, sobre Jesus como Messias. Vai tratar sobre a nova Canaã, sobre o céu, o julgamento dos ímpios. Tem tipo um apocalipse dentro do próprio livro de Isaías. É um livro fantástico, que tem me chamado a atenção. Trapos de imundícia. Eu quero fazer uma introdução, levando você a Isaías 63, não vai estar na tela, eu vou ler aqui para vocês, porque eu quero trazer apenas alguns textos e algumas considerações desse capítulo, porque, na verdade, o capítulo 64, ele começa em Isaías 63, versículo 7. De Isaías 63, verso 7, começa uma oração do profeta que vai até o final do capítulo 64. Então eu vou ler algumas partes aqui, comentar com vocês bem rapidamente, apenas alguns versos. Eu gosto muito de dizer isso. Quero convidar você, aí na sua casa agora, abra a Bíblia, e eu quero convidar você a cavar, a refletir, a pensar nesses textos que leremos e na palavra de Deus, e logo logo eu voltarei com alguns slides para falar algumas coisas a mais para vocês. Verso 7 diz: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Que maravilha ele começar com essa oração, segundo os estudiosos da palavra de Deus. Celebração, ele dá início a essa sessão. É uma oração de louvor e gratidão. No verso 8, ele vai dizer que o povo, eles iriam mentir, do hebraico shakar, enganar, falso, ser falso. Israel desejava manter a sua aliança com Deus, desejava ser sinceros, eles desejavam ser sinceros com Deus, levar a sério a sua vida. Entretanto, em algum ponto da história, o povo perdeu e se desviou do que Deus queria que eles fossem. Luz em meio aos gentios. E um dos pontos auges do livro de Isaías é que Isaías diz que o Messias viria para pregar e salvar os gentios, as nações gentílicas, que sou eu e você. E então ele vai trazendo várias informações. No verso 8, por exemplo, ele usa a palavra Salvador. Eu não vou ler todos os textos, você vai achar aí na sua Bíblia. Ele usa a palavra Salvador, que do hebraico é a palavra Moshia, que vem da palavra Messias, que significa Jesus Cristo. Essa palavra vai evocar o nome de Jesus, e a raiz dela, a raiz da palavra Moshia no hebraico é Yasha, ou Yeshua, que é o nome de Cristo em aramaico, Yehoshua. O nome de Cristo é citado na sua raiz nesse texto.
E o interessante é que no verso 8 diz: porque ele dizia, certamente eles serão meu povo, filhos, que não mentirão, e se tornou o seu Salvador. Aí está a palavra, o Messias. Ele é citado nesse capítulo. Outra coisa fantástica, cavando um pouquinho mais, é que no verso 9, ele diz assim: em toda a angústia deles, mas literalmente no hebraico ele não era um adversário. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor falou de trapos de imundícia? Eu já vou chegar lá. Isaías está fazendo uma oração de apelo, porque o seu povo estava desviado, e ele sabia disso. Ele sabia que o seu povo não estava andando nos caminhos de Deus, havia quebrado no meio a aliança. O seu povo estava andando por caminhos tortuosos, eles comiam até carne de porco, que era proibido. Carnes, inclusive, que eram cultuadas a ídolos. Isso vai estar no capítulo 65. Alguns deles tinham relações com prostitutas. Muitos deles só queriam ganhar dinheiro. O povo estava a tal ponto, em heresia espiritual, financeira, emocional, a tal ponto longe de Deus, que Isaías, sabendo disso, faz uma oração de apelo. Por isso ele diz isso aqui: Senhor, eu sei que na angústia deles, literalmente, ele não era o adversário, o Senhor não é nosso adversário, Jesus, o Messias, não é nosso adversário, pelo contrário. No verso 10, ainda no verso 9, ele diz assim: e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ele se lembra dos feitos de Deus no passado, e a palavra antiguidade, esse verso, ele vai aparecer mais duas vezes aqui, essa lembrança de Deus agindo no passado em favor do seu povo. Isaías vai tentando tocar o coração de Deus. Senhor, não olhe para o nosso pecado, lembra do que o Senhor fez para nós, olhe para o passado, Deus. A palavra tomou vem do hebraico natal, que significa levantar, tomar. O Messias aqui é descrito também como um pai cuidadoso, que zela pelos seus filhos. Agora, o verso 10 vai dizer assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Há pessoas que questionam a divindade do Espírito Santo. E nesse capítulo da Bíblia aparece claramente o nome Espírito Santo. Quem é a terceira pessoa da Trindade? Também está presente nesse capítulo, no apelo de Isaías ao seu povo e a Deus, para que não tratasse o seu povo segundo as loucuras que eles estavam praticando e os pecados que eles estavam realizando. No verso 16, então, agora, diz: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhecesse, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. De novo, por duas vezes, o profeta trata Deus de um jeito muito carinhoso, e ele diz: tu és o nosso Pai. A palavra Pai não é tão incomum na Bíblia, ela aparece em alguns textos no Antigo Testamento e no Novo também. Os profetas chamando Deus de Pai, um jeito carinhoso, dizendo: o Senhor se compadece de nós como seus filhos. Um pai nunca trata os seus filhos de maneira a abandoná-los, um pai verdadeiro que ama os seus filhos. Lembre-se que o Senhor é o nosso Pai, nós somos criaturas feitas das suas mãos. E aqui nesse capítulo, no verso 19, é um verso impressionante, porque aqui no verso 19, Isaías traz a memória a Deus, um apelo para que Deus não os trate, conforme estou dizendo repetidamente, segundo a loucura do seu povo. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo seu nome. Nós que estamos em pecado, o seu povo, Deus, a sua nação, está como qualquer pessoa do mundo, que não te serve, que não te ama. Nos tornamos como pessoas comuns, como pessoas que não amam a Deus, como pessoas que não vão na igreja. Nos tornamos como, por exemplo, um bandido e um assassino da rua. Nos tornamos como aqueles que não ligam para Deus, como um ateu, como aqueles que não se importam com o que o Senhor deseja para o seu povo. Nos tornamos como aqueles que te ignoram e que te desprezam.
Eles tinham reconhecido a Deus como Pai, mas agora Isaías confessa diante de Deus, em uma tremenda angústia, que o seu povo o havia abandonado. Eles se sentiam profundamente humilhados com o fato de que Deus aparentemente os tivesse rejeitado, e com humildade agora clamavam: Deus, por favor, retorne para nós. Nós estamos abandonados. E é nesse espírito de desalento e de desespero com que faz com que Isaías levante os seus olhos aos céus. E então vem o capítulo 64. E o auge do capítulo está no verso 6, que eu já li para vocês. E agora eu quero voltar aos nossos slides para tentar explicar para vocês, depois dessa introdução do capítulo, os três aspectos desse texto. Os três aspectos de Isaías 64, verso 6, eu quero abordar hoje. O primeiro aspecto: o que significa trapos de imundícia? Segundo aspecto: como se livrar desses trapos? Terceiro aspecto: o que colocar no lugar? No primeiro aspecto, nós vamos ver em Gênesis 3, 21, por exemplo, eu vou só relembrar vocês, que quando o casal pecou no Éden, Deus vem e Deus dá a roupa para o casal. Diz aí: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, o que aconteceu no Éden? O casal se viu nu. Eles descobriram a sua própria nudez. Por quê? Porque eles resolveram usar trapos de imundícia. A partir do momento que eles disseram para Deus: não se meta na nossa vida, nós cuidaremos daquilo que achamos melhor, nós vamos comer do fruto sim, vamos viver a nossa vida do jeito que nós queremos, eles trouxeram para a sua vida trapos de imundícia. O que significa então esses trapos? É algo inadequado para se apresentar diante de Deus e sua santidade, essa referência de que trapos de imundícia, literalmente, eram panos usados pelas mulheres em período de menstruação. Não são os trapos de imundícia que se comparam ao pecado, mas as tentativas humanas de praticar justiça. Você conseguiu entender agora o que significa esse texto? O ser humano tentando ganhar o favor de Deus por suas próprias tentativas de dizer para Deus: Deus, olhe para nós, eu estou tentando, o Senhor precisa ouvir o que eu estou fazendo aqui. O Senhor precisa ver o que eu estou fazendo. Ellen White diz, uma escritora norte-americana, ela diz, aí no nosso slide: muitos testificaram que, ao serem apresentados as penetrantes verdades, foram convencidos à luz da lei de que eram transgressores, tinham confiado em sua própria justiça. Agora eles a consideravam como trapos de imundícia, em comparação com a justiça de Cristo, a qual é a única aceitável diante de Deus. Embora não... Só um segundo que eu me atrapalhei aqui. Embora não fossem transgressores declarados, viam que eram depravados e degradados de coração. Haviam colocado outros deuses em lugar de seu Pai Celestial. Quais são os deuses que você tem colocado na sua vida? Nessa pandemia, o que você tem feito para procurar mais Deus? Aonde está o seu coração? Tinham lutado para abster-se do pecado, mas haviam confiado em sua própria força. Devemos ir a Jesus, assim como estamos, confessar nossos pecados e lançar nossa alma desamparada sobre o nosso compassivo Redentor. Review and Herald, 5 de março de 89. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri algumas coisas interessantes. As ceroulas, as 13 roupas mais caras que os seres humanos decidiram gastar na história humana. As ceroulas da Rainha Vitória foi pago por 12.225 euros, datada de 1890, era uma peça de roupa íntima da Rainha Vitória, foi vendida em 2015. Você vai encontrar, por exemplo, o biquíni da Princesa Leia, olha a que ponto os seres humanos chegam, usado no regresso de Jedi, 85.645 euros, é o mítico biquíni usado por ela, na saga dos Jedis.
O vestido transparente de Kate Middleton, que agora é princesa, 11.151 euros. Veja até que ponto vai o ser humano. Casaco de Michael Jackson, na digressão Bad, 257.828 euros. Ele foi usado em um dos álbuns mais famosos da história, vendido no leilão em Nova York. Engraçado que quando ele morreu, ele estava falido, e agora os seus filhos estão bilionários de novo, porque alguém está cuidando do dinheiro. Vestido usado pela princesa Diana, morta num trágico acidente. Alguns dizem que foi assassinada, mas infelizmente morreu. Junto com John Travolta, ela dançou com ele quando fez uma visita à Casa Branca, por Ronald Reagan, em 1985. 321 mil euros. Vestido do filme Breakfast at Tiffany's, 719 e 957 mil euros. Vestido de Givenchy, usado por Andrew Hepburn, em 1961, está aí a referência. Esse aqui é o guarda-roupa do filme A Música do Coração, e foi pago, nessas roupas que você está vendo, acredite se quiser, 1,39 milhões de euros. Acredite, foi pago isso mesmo. O vestido de Dorothy do filme O Feiticeiro de Oz, 1,39 milhões de euros. Eu mostrei para minha esposa e ela falou: ai amor, mas é tão bonitinho. Eu falei: é tão bonitinho, mas eu não pagaria nem se eu fosse bilionário 1,39 milhões de dólares em um vestido desse. O próximo aí na sequência é essa roupa de Michael Jackson, do trailer, do famoso trailer, né? Thriller, do videoclipe Thriller, 1,61 milhões de dólares. O vestido de Elisa Dolittle do filme My Fair... Ixi, me enrolei aqui no nome aqui agora. Mas você pegou aí o nome, né? Foi pago nesse vestido, deixa eu pegar aqui o valor. My Fair Lady, 1964. Uma das maiores colecionadoras do mundo, pagou 3,93 milhões de euros. Faça o cálculo. O euro está quase R$7 no Brasil, ou se não passou, não me lembro agora o certo. Vestido de Marilyn Monroe, usado no filme de 1955. O Pecado Mora ao Lado, 4 milhões de euros. E esse último é o mais caro pago até hoje. Foi quando a própria Marilyn Monroe, ela cantou Happy Birthday para o presidente JFK, um vestido até escandaloso para a época, por isso que ficou muito famoso, e foi pago nele 4,28 milhões de euros. A peça mais cara, até 2017, vendida em um leilão. Muito bem. A segunda pergunta que me surge na mente é: como me livrar dos trapos? Por que eu trouxe esses vestidos? As roupas demonstram muitas vezes de que lado estamos. Eu não estou falando de roupas, estou falando de pecado. Vejam que as pessoas se preocupam mais em comprar peças obsoletas, que talvez nem se usem mais, colocam num quadro e penduram numa parede, do que se preocupam com seus trapos de imundícia diante de Deus. A pergunta 2 que surge é: como se livrar dos trapos? E eu me lembro da história do filho pródigo. Aquele menino de Lucas capítulo 15, ele estava retornando, quando ele cai em si, diz a Bíblia, ele vai de encontro, correndo ao pai, e o pai o vê de longe, diz a Bíblia que ele sai correndo ao encontro do filho, e o pai então chama os seus servos e diz: trazem uma roupa nova para o meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Como me livrar dos trapos? Olhe para a cruz. Lá na cruz, nós encontramos, e aí vai aparecer para vocês João 19, 23 a 24, dizendo assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, verso 24, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Eu comecei citando o casal no Éden, porque lá no Éden, o casal descobriu a sua nudez, e Deus fez folhas de figueiras para dar roupas ao casal. Lá na cruz, Cristo, para tirar os trapos de imundícia do coração humano, ele fica nu para poder salvar você.
Como se livrar dos trapos de imundícia da sua vida? Como se livrar daquilo que não presta? Não tem como você fugir dessa cena. Essa cena é uma das cenas, talvez, se não a mais forte da palavra de Deus. Poucas pessoas pregam e falam desse assunto. Cristo é obrigado a ficar nu na frente da sua mãe, do seu discípulo amado, dos seus inimigos e do próprio Pai Celestial que estava ali ao seu lado. Naquele momento, Cristo faz isso para poder salvar você. Com todos os seus trapos de imundícia, Cristo faz isso, se colocando no seu lugar. O que colocar no lugar então? O que fazer? Como encontrar a solução para isso? Apocalipse 3, versos 17 a 20 diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A figura da roupa de novo. Isaías diz: Senhor, nossas justiças são como trapos de imundícia. Lá no Éden, o casal prefere trapos de imundícia do que a perfeição de Deus, do que o caráter de Deus, do que o amor de Deus. Deus vem e põe roupa no casal. Lá na cruz, Cristo é obrigado a ficar nu, na frente de todo o universo, dos seus anjos, do Pai, do Espírito Santo, de todos os seus inimigos, da sua mãe terrena, do seu discípulo amado, e o Pai não vem salvá-lo, não vem colocar roupa no Filho. Por quê? Porque Ele precisava que você entendesse a seriedade do que é brincar e viver no pecado. Eu disse, talvez você tenha pegado esse sermão no meio. Essa semana eu pensei seriamente na minha vida espiritual. Eu pensei no que eu tenho feito na quarentena. E eu não fico feliz comigo mesmo. Porque eu ainda acho que tenho trapos de roupas sujas que preciso tirar aos montes da minha vida. Quando eu era jovem uma vez, perdido numa dessas quebradas da vida aí, com alguns amigos no carro, eu resolvi, em um determinado dia, tirar racha de carro. Depois de passar a noite bebendo a noite inteira. Em uma curva eu quase dei de frente com um caminhão, um tremião que levava carros na sua parte traseira. Por muito pouco eu não peguei esse caminhão de frente. E por muito pouco eu não perdi minha vida. Talvez eu esteja falando para um jovem, para um irmão da igreja, para um adulto, para alguém que está nos acompanhando, que se sinta o pior da espécie humana. Que sinta nojo de si mesmo. Que sinta desafeição pela sua vida espiritual que está vivendo. Talvez eu esteja falando para alguém que está bem na lama do pecado. Você diz, estou rico, mas lá no fundo do seu coração, você sabe que você está pobre, cego e nu. Você precisa de roupa e tirar esses trapos. O verso 18 e 19 dizem assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Você se tornará rico. Compre roupas brancas. Tira os trapos, tira aquilo que não presta, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. E o segredo para ter roupas brancas e para se livrar dos trapos de imundícia é: compre roupas brancas. Como? Com arrependimento. Pastor, como que eu compro roupas brancas com arrependimento? A Bíblia está falando da sua vida espiritual, dos seus pecados, da sua falta de vontade de abrir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de estudar, de amar mais Jesus, de ter uma vida digna diante do céu. A vida, e eu não estou falando aqui de forma alguma de perfeição, porque ninguém pode ser perfeito. Eu não estou falando de você viver uma vida sem pecados. Eu estou falando de você viver uma vida o melhor possível que você puder, digna diante de Deus, lutando contra o pecado. E você vai cair, e eu também. Está aqui um pecador dizendo, nós vamos cair, mas você tem que olhar para a cruz, para aquele que morreu nu na cruz, para que você pudesse ter roupas brancas. Aquele que deu a vida por você, para que você pudesse ter roupas lá no céu. E o último verso, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, o Senhor suplica hoje mesmo, e Ele está batendo na porta. A porta implica que alguns não vão querer ouvir. A porta implica que as súplicas de Cristo não bastarão. Não basta simplesmente ouvir, devemos abrir a porta. Faça a sua parte, deixe Cristo entrar na sua vida e arrancar esses trapos. É necessário assegurar para você mesmo a comunhão com o hóspede divino. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer salvar você. Amigo, você que está aí me ouvindo, estão os seus ouvidos abertos aos clamores de Cristo? É o som da sua voz bem-vindo para você? Você tem prestado atenção? Você quer abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar? Ou esta porta do seu coração, atravancada com montões de lixo desse mundo, que não está disposto a remover? Remova os lixos, remova os trapos de imundícia. Chega de ser condescendente consigo mesmo. Ele está batendo procurando acolhimento. Ele está batendo procurando alguém que aceite. Eu tenho aceitado esse convite, muito embora com muitas falhas. Sua morada é apenas para hóspedes que queiram ser amigos dele. Logo vem a promessa: entrarei na sua casa e com ele cearei. Apocalipse 3:21, não coloquei aí, você pode ler. Que expressivo e tocante quadro, amigo com amigo, participando da alegre e social refeição. Mente com mente, em franca e íntima conversação. Que cena festiva deve ser aquela, quando o Rei da Glória o próprio Ele, sendo seu hóspede na sua casa, não é uma união comum, nem qualquer bênção ordinária ou qualquer privilégio vulgar. Quem poderá ficar indiferente a tão carinhosa súplica e tão graciosa promessa? Nem sequer nos é pedido que ponhamos a mesa para este exaltado hóspede. Ele próprio faz, e não com o grosseiro alimento da terra, mas com as iguarias do celeiro celeste. Apresenta-nos aqui nessa cena de Apocalipse 3, os antegozos da glória eterna, que logo logo nos será revelada. E Ellen White diz: os penhores da futura herança, incorruptível, imaculada e imarcessível. E ele promete que ao vencedor, ele dará o direito de assentar-se no trono de Deus. Os nossos trapos de imundícia nos tornam os nossos maiores vilões. O maior vilão de mim mesmo sou eu, é você. Mas hoje, você tem a chance de olhar para o céu e dizer: mesmo eu sendo vilão, mesmo a minha história tendo um começo ou um fim, ou sem fim e sem começo, mesmo estando passando por um inferno terrível, Jesus tomou a chave e me fez cativo. Essa música cantada agora diz: esse amor perfeito me faz entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, na vida real, o maior vilão sou eu. Hoje, Ele quer arrancar esses trapos e dizer para você: eu coloco em você roupas dignas e roupas brancas. Você não precisa pagar 1 centavo por essas roupas. Você não precisa gastar 1 euro ou R$1 por essas roupas. Elas são gratuitas. Basta olhar para Cristo. Ele arranca os trapos e coloca roupas brancas. Deixe de ser o vilão de você mesmo. Vá para Cristo hoje e agora. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho, e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim,
meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe os perigos de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém. Você pode colocar aí na descrição, no nosso site, no Facebook, no YouTube ou nos canais da igreja, IASD Central de Mauá. Se o maior vilão sou eu, as vestes brancas de Cristo me fez uma nova criatura. Do jeito que você quiser, você coloque aí. E eu aceito as vestes brancas, porque elas são de graça. Gostaria de orar por você. Senhor, talvez essa noite, nessa quarta-feira, nós tenhamos pregado para alguém que se sinta como verdadeiramente trapos de imundícia. Talvez alguém que está nos ouvindo está a ponto de tirar a própria vida, porque não aguenta mais viver na lama do pecado, nesse vazio da alma, nesse coração que não sabe mais encontrar solução, ou nesse ar que parece que está sufocando o seu próprio cérebro. Senhor, tem misericórdia daqueles que se sentem tão longe de Ti, que acham que não há mais volta. Arranca nossos trapos de imundícia, os meus também, ó Deus, e coloca em nós as vestes brancas de Cristo. Nós não precisamos pagar R$1, como essas pessoas pagaram milhões por essas roupas. Nós precisamos apenas aceitar e Te amar. E tudo isso é de graça. Abençoe, Senhor, cada um dos que nos ouviram. É o que eu Te peço por Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam aí, mais um culto. Mesmo assim, compartilhe essa mensagem para outras pessoas também aprenderem mais sobre Jesus. Queremos reforçar aqui uma notícia. Agora, próxima sexta, depois de amanhã,
nós vamos ter uma programação muito especial para os casais casados da nossa igreja com a Darleide Alves. Amor e Cura vai ser por Zoom. E você que já se inscreveu, então, fique atento que logo vai ser mandado para você na sexta-feira o link para você acessar, então, via Zoom, essa palestra com a Darleide Alves. Isso mesmo. E depois, nós temos o Fala Cristão às 9h lá no nosso Instagram. Você não pode perder. Já marca aí na sua agenda. E se você quiser saber como que funciona, nunca assistiu, vai lá no nosso IGTV e vê algum programa que já passou, que eles realmente foram muito bons. E fique ligadinho aí nas nossas redes sociais para saber o que vai acontecer nos próximos cultos. Lembrando que 9h no sábado é o nosso culto especial de adoração. Então, até mais. Tenha uma boa noite. Um abraço, boa noite.